como que os pais devem fazer, como que os pais devem agir para poder educar e instruir as crianças para que isso não aconteça. Pergunta importantíssima, Tony, porque, na verdade, a gente precisa preparar os nossos filhos para se defenderem também. Apesar deles não terem essa capacidade de fazer isso 100%, mas eles precisam crescer tendo a noção do que é certo, do que é errado. Fala-se muito hoje, tá na moda, né? Sexólogos, pessoas que falam sobre sexo, mas num sentido muito erotizado da palavra. E aí trabalhando muito essa questão da deturpação do sexo, do prazer como um todo, né? Mas a gente precisa trabalhar a sexualidade como educação e entender que nossas crianças precisam receber educação sexual desde o início, porque elas já vão entendendo. A sexualidade, ela é energia de vida, é aquilo que projeta a gente para viver e viver tendo consciência de quem somos, de respeitar o nosso corpo. Então, a criança, à medida que ela vai crescendo, os pais precisam começar a conversar com ela sobre respeito do corpo. Explicar e começar também explicando as diferenças entre uma menina, entre um menino. Gente, criança é o bichinho mais curioso que tem no mundo. É uma esponjinha. Não, e absorve tudo, né? E hoje, com esse advento da internet, porque eles veem... Eu tenho uma priminha que não sabe ler, mas ela pega qualquer vídeo, né, assim, ó, no telefone do pai e da mãe, já vê e já sabe, já usa a vozinha pra falar. E é assim, meu priminho, meu sobrinho desse jeito também. Então, o que a gente precisa trazer? Que as crianças, desde... a partir de 1 aninho, 2 aninhos, que já vem, ele começa a crescer, a gente já começa a brincar, já começa a identificar as partes do corpo. Cadê a mãozinha? Levanta a mão, cadê o pé? Cadê a barriguinha? A gente faz isso com as crianças, até uma forma de estímulo e de trazer também consciência para a criança, da fala, das partes do corpo. Aí, à medida, normalmente com 2 anos, começa o processo de desfraldar e a gente já precisa começar a falar sobre... Aqui, só a mamãe que limpa, não vá no banheiro sozinho, sem ter alguém. Aqui, quem são as pessoas de confiança? Tem uma babá que é de confiança, tem o pai que é de confiança, tem a mãe, tem a avó. Então, a criança, ela precisa começar a ter esses pontos de porto seguro na vida dela. Se eu tô numa festa, eu vou ao banheiro, quem eu vou chamar? Quem vai comigo? Pai fica lá na porta, mãe fica lá na porta. Se for uma babá, lá na porta esperando, se não entra lá dentro. Dependendo, né, da idade da criança, é junto com a criança. Eu, com o Lucas, até o Lucas ter 6 anos, aí ele ia no banheiro que eu ia. E ficava, se era o banheiro feminino de um shopping, por exemplo, era lá que ele usava. E depois que ele foi crescendo, ele ia pro banheiro masculino e eu na porta. E eu falava, não converse com ninguém dentro do banheiro. Não tem, me ajuda. Não conversa com ninguém. Se for algo que, se alguém estiver precisando, vem aqui de fora e chama. Não existe essa de você dar atenção para desconhecido. Então, a gente já começa assim, não conversar com desconhecido, não aceitar presentes, bala, chocolate, brinquedos, nada de desconhecido. Tá numa pracinha brincando, chegou, né, um jovem, chegou um adulto com um cachorrinho bonitinho, vem mostrar, não chega perto. Não converse com desconhecido. Isso é essencial que os pais precisam fazer. A criança precisa entender que existe perigo. Outro ponto importante. A criança entender que ela não namora, né? Já falei sobre isso aqui. Que não existe brincadeira em quarto fechado. Não existe brincadeira que seja toque no corpo. Isso não é brincadeira. Criança não senta em colo de desconhecido, mal de conhecido. Não existe brincadeira de pôr a mão. Deixa eu pegar aqui. Como é que tá assim? Entre homens tem muito isso, né? Tem. De falar, deixa eu pegar aqui, como é que tá. Não põe a mão nas partes íntimas de criança. Ninguém põe. Isso não é brincadeira. E isso, eu já vi homens fazendo isso. Cadê a pingola? Você fala aqui, né? Deixa eu ver, põe pra fora. Cadê o pingolim? Deixa eu ver. Isso, gente, é abuso. É abuso. Se a pessoa denunciar, é um crime. Por quê? Porque você está induzindo a criança a questão da sexualidade sem perceber. É nas brincadeiras que as coisas começam. Então, a gente precisa ter muito respeito com o corpo, com o nosso e com as crianças. Os pais precisam ensinar as crianças a respeitar os seus corpos e começar a falar
sobre sexo à medida que a criança vai entendendo. 4 anos. Chegou e perguntou: mãe, o que é sexo? Pergunta pro filho o que ele sabe disso primeiro. Senão você vai trazer um monte de informação que ele não vai absorver. E vá dentro daquele conhecimento que ele tem. Então, pergunte também: o que você sabe disso? O que você já viu sobre isso? Quem conversou com você sobre isso? Ah, eu vi um vídeo que a menina estava contando que o pai estava fazendo isso e isso com a mãe. Falei: que vídeo é esse? Sistema de bloqueio de vídeo na internet urgente. Sabe, a gente não deixa a criança à mercê de internet não, gente. Não deixa. A gente precisa entender que essa violência é uma violência uma violência silenciosa e que ela entra em todas as casas. Em todas. Se eu não tiver um sistema de proteção, o meu filho, a minha filha, pode ser a próxima vítima.